Bom dia, queridos irmãos. Hoje um dia tão lindo, o Dia das Mães. Um dia que nossos corações vibram por este ente querido que nos deu a oportunidade de vir ao mundo, a quem pedimos a Jesus que elas sejam abençoadas. Nós hoje vamos ler o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhes responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 16, 13 a 17. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus a seu espírito, se achava com suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitaram. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse a quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-los. Marcos 6, 14 a 16 e Lucas 9, 7 a 9. Após a transfiguração, seus discípulos então interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: Em verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhe aprouve. É assim que farão com o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13. Marcos 9, 11 a 13. Senhor Jesus, que esta manhã de muita luz possa refletir nossa gratidão a Maria de Nazaré por ter nos trazido esse manancial de luz que foi o Cristo Jesus. Este Espírito que tanto tem nos ensinado e que veio para ser nosso modelo, guia da humanidade. E nós, nesta manhã, reverenciando esta mãe querida, nós pedimos que ela ampare, que ela agasalhe todas aquelas mães que, ora, nossos corações buscam, nossos pensamentos vibram, encarnadas ou desencarnadas, mas que todos possamos sentir o valor desta maternidade que um dia nos deu a oportunidade de sentirmos o amor, a grandeza de Deus, nosso Pai, dentro de nós. E hoje nós, com o coração cheio de alegria, vamos fazer uma prece direcionado às nossas mães, estas mães que tanto amamos, estas mães que nos ensinam e que nos dão a mão para conhecermos o nosso Mestre Jesus. Nós vamos ler hoje uma mensagem do livro Justiça Divina, Oração na Festa das Mães. Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães que os amam,
para os quais te rogamos os louros que mereceram, embora atentos à lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos recomenda considerar, vimos pedir que abençoe também as mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu um purgatório de aflição. Pelas que jazem na largueza da noite, conchegando ao peito ao rebento do próprio sangue, para que não morram de frio. Pelas que estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhe deve à necessidade. Pelas que se refugiam nas furnas da natureza, acomodando crianças enfermas entre as fezes dos animais. Pelas que revolvem latas de lixo procurando alimentos apodrecidos de que os próprios cães se afastam com nojo. Pelas que pintam o rosto, escondendo lágrimas, no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a coração desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte. Pelas que descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram. Pelas que foram desprezadas nos momentos difíceis, pelas que se converteram em sentinelas da agonia moral junto aos catres de provação, pelas que a viuvez entregou a cobiça de credores inconscientes, pelas que enlouqueceram de dor e foram trancadas nos manicômios, e por aquelas outras que a velhice da carne cobriu de cabelos brancos e sem ninguém que as quisessem, foram acolhidas como sombras do mundo nos braços da caridade. São elas, Senhor, as heroínas da retaguarda que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu que reconfortastes a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantastes a menina de Jairo, recorda as filhas de Jerusalém, que te partilharam as agonias da cruz, quando todos te abandonaram, e compadece-te da mulher. Jesus, que esta prece seja um bálsamo a tantos corações aflitos. Que a misericórdia de Deus esteja com todos. Que assim seja. Queridos amigos, hoje estamos iniciando um capítulo muito pertinente ao dia de hoje, quando nós estamos falando que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E para nascer de novo, eu preciso de uma mãe. Eu preciso de um pai, mas eu preciso da mãe que me gera, que me passa pela gestação, que me traz tudo aquilo que necessito pelo sangue, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, por suas vibrações. Ora por querer-me muito bem, mas tantas outras que me desejam. Jesus, que o Senhor olhe por todas elas. E nesse momento desse evangelho, nós pedimos muito essa compreensão de que o que diz ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Não basta nascer de novo. O nascer de novo é justamente o nascer em ideal, e nascer na fé, nascer na esperança. Porque nós temos milhões de espíritos que reencarnam e que muitas vezes não conseguem compreender a grandeza da vida, da oportunidade recebida. E Jesus, esse mestre querido, teve a grande tarefa, a incumbência de abrir os nossos horizontes para que nós pudéssemos compreender o que é a reencarnação.
usou de parábolas, usou de exemplos, usou de todos os recursos que poderia para nos ensinar que a reencarnação é uma lei de progresso, que a reencarnação é uma lei que todos nós precisamos compreender. E é preciso que a gente também, dentro desse entendimento, possa ver o trabalho incansável de Jesus para trazer para todos nós esta forma de compreensão que muitas vezes ainda não tivemos, mesmo estando reencarnados. Nós percebemos que a grandeza de Jesus se faça sempre no amor incondicional e todas as explicações que ele nos traz nos remete a entender o que é nascer de novo. Então, entendemos a cultura da época, quando Mateus, Marcos nos mostra, né, a posição de Jesus, quando ele pergunta aos discípulos quem eles percebiam, que dizem os homens com relação ao Filho do Homem, que dizem que eu sou. Então, é muito complexa essa pergunta, porque muitos só respondem, mas ele foi o filho de José e de Maria. Mas é preciso que a gente compreenda que, além de ter recebido um lar, uma maternidade, uma paternidade, ele foi o espírito escolhido para vir gerenciar, governar, administrar todo o planeta Terra. E como não bastasse como administrador divino, ele se transforma, ele vem como um mestre, um educador por excelência. E quando ele pergunta aos discípulos quem ele era, nós percebemos que a resposta que mais toca é a de Simão Pedro, porque naquele momento ele está sob a inspiração do Espírito de verdade, dos espíritos que já alcançaram a plenitude do amor. E ele então diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto é muito importante. Ele não falou: Tu és Jesus, o filho de José. Tu és o Cristo. O Cristo é o Espírito magnânimo, Filho de Deus, Espírito que já alcançou os páramos celestes e ganhou a confiança para nos educar, para estender o seu olhar para todos nós. E Jesus, com toda a sua amorosidade, ele responde: Bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram. Não foi uma escrita, não foi uma notícia, porque ninguém poderia responder da altura que Simão Pedro responde, mesmo porque ele não tinha o conhecimento que precisava ter naquela hora. E a plenitude do amor divino inspira, a providência divina inspira Simão Pedro. E é Simão, então, que diz que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, então, no seu amor, no seu envolvimento, naquilo que ele sempre fez para nos esclarecer, para abrir os nossos olhos, ele diz: Bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isto é de extrema importância para todos nós sabermos como é que os espíritos grandiosos puderam inspirar Simão naquela hora. E nós temos percebido que, com todo esse conhecimento que o Evangelho tem nos propiciado, tem nos ensinado há milênios de anos, nós ainda estamos tão longe, estamos
tão, tão distante desse conhecimento que Jesus veio nos trazer. Mas ele também, nesse mesmo capítulo do Evangelho, desse mesmo diálogo, ele diz: nesse íntere, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns dizia que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer grandes coisas? Aqui nós vamos ver uma questão extremamente importante, que é essa questão quando Herodes, que era o tetrarca poderoso, né, que ouviu falar de Jesus, mas nós precisamos entender que aqui tem uma proposta muito interessante quando ele fala assim, que ele mandou porque eles estavam confusos. Quando lá no início desse capítulo, desse versículo, ele diz assim: quem diz que eu sou ele? Se ele responder, dizem uns que é João Batista, outro que é Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Então a gente vê que eles não estavam seguros. E quando Jesus pergunta para Simão, e que Simão faz, dá a resposta, Herodes, então, fica bastante confuso em relação a essa proposta, porque ele diz que ele mesmo mandou cortar a cabeça de João Batista. Ora, se ele mandou cortar a cabeça de João Batista, então ele vai lembrar que aquela condição que todos estavam falando não podia, então ele não podia ter o entendimento. Por que ele não podia ter o entendimento? Ele não podia ter o entendimento porque ele não sabia que era a reencarnação. É muito interessante que a gente reflita nas questões que os evangelistas trouxeram, porque ele coloca aqui uma afirmativa: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem então, esse que ouço dizer tão grandes coisas? Ele queria saber, porque essa questão de tão grandes coisas implica que ele poderia fazer coisas maior do que Herodes. E Herodes, então, estava bastante confuso nesse sentido. E, em verdade, Jesus nos diz que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ora, se eles não compreendiam, é preciso que a gente então sinta que algo diferente ali tinha, que é a reencarnação, porque João veio com outro corpo. João não veio com a mesma proposta que Elias. O Espírito usou de uma nova roupagem. Então, esse item inicial do Evangelho vem nos mostrar quanto é importante a gente saber diferenciar o que é uma ressurreição e o que é a reencarnação. Porque nenhum espírito volta ao mesmo corpo. Essa foi a confusão que Herodes fez e que Jesus faz questão de afirmar de forma clara. E é por isso que hoje, nesta manhã, nós trouxemos uma mensagem para o Dia das Mães, um dia tão importante, para que a gente possa mostrar também para suas mães que seus filhos não são só corpos, que seus filhos são espíritos que voltaram para receber dela o afeto e a oportunidade de sentir e de receber a grandeza de Deus. Portanto, minhas queridas mães, amem seus filhos. Não adianta eu pensar que espírito é esse. Olhemos ele como a condição que ele se encontra hoje.
ajude, auxilie, ame, eduque e perdoe sempre. Nós queremos pedir a Jesus que os lares sejam amparados nesta manhã e que os benfeitores possam levar a sua luz, envolvendo os filhos, os pais, as mães, para que todos recebam passe, essa transfusão energética que tanto necessitamos, serenando os corações aflitos na dor, fluidificando as águas, colocando ali o medicamento terapêutico que tantos necessitam. E para aquelas mães que se encontram sem tetos, elas sejam, Jesus, agasalhadas no manto do seu amor. Que o passe seja lhes dado com esse valor incondicional do seu amor, erguendo a esperança, erguendo os seus olhos a Deus, nosso Pai. Queridos amigos, aproveite este dia junto àqueles que tanto amam, junto a estas mães e as nossas mães que já voltaram para o mundo espiritual, que elas recebam as nossas vibrações de profunda gratidão por ter nos ensinado o caminho que nos leva até Jesus. Fiquem com Deus, irmãos, que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade alcance o seu coração. Que assim seja.